Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glory to God. Good evening, my brothers and sisters. The peace of the Lord be with you. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, Beloved, I wanted to share a word that the Lord ministered in my heart, dando seguimento a tudo que o nosso pastor tem ministrado esse mês aqui em Boca Raton. following up on everything that our pastor has ministered to us here in Boca Raton. Desde o primeiro domingo desse mês, o pastor Gustavo tem ministrado acerca do credo. Since the first Sunday of this month, our pastor has ministered about the creed. E no primeiro domingo ele ministrou acerca de creio em Deus Pai Todo-Poderoso, And the first Sunday he ministered about, I believe in the God, Father Almighty, Criador dos céus e da terra. creator of heavens and earth. Então no primeiro domingo ele falou sobre crer, sobre fé. So the first Sunday he talked about believing, about faith. No segundo domingo ele ministrou sobre Deus Todo-Poderoso, sobre Deus estar no controle. The second Sunday he preached about God Almighty. God is in control, full control. E domingo passado ele ministrou sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, And last Sunday he ministered about Jesus Christ, the Son of God, como o único Filho de Deus. as the only Son of God. Então nós vamos dar sequência So we're going to follow up ao credo about the creed, e vamos continuar falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. and we're going to keep talking about Jesus Christ, the Son of God. Vamos falar que ele nasceu, We're going to talk about how he was born. vamos falar que ele foi crucificado, He was crucified, que ele morreu, that he died, sepultado, he was buried, que ele ressuscitou, and he resurrected. foi assunto aos céus, He was ascended into heaven. está à destra de Deus He e is at the right hand of vai God, voltar para nos buscar. and he will come back for us. É isso que nós vamos falar aqui hoje. This is what we're going to talk about Uma tonight. pequena síntese, pequeno resumo So here's just a quick summary do que nós vamos compartilhar aqui of what hoje. we're going to share here tonight. Então abra a sua Bíblia, So open your Bible Mateus 16, to Matthew 16, versículo 13. verse 13. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler. It says so in the Word of God. I'm going to read it. A referência está aqui The reference is there no telão. on the screen. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Somente até aqui. Pode ler? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do you people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. But what about you? He asked. What do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Glória a Deus. Glory to God. Meus amados, eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema, as bases bíblicas da nossa fé. Beloved, I want to think tonight with you about the theme, the biblical basis of our faith. E é muito importante nós falarmos sobre isso nessa noite. It's very important that we speak about this tonight. E eu gostaria de pensar com vocês sobre uma das confissões mais poderosas And I would like to think about with you about one of the most powerful e confessions essenciais da fé cristã. and essential to the Christian faith. A confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus. The confession of Peter about the identity of Jesus. Ao examinarmos esse diálogo de Jesus As we examine this dialogue between com Jesus seus discípulos registrado nesse texto que nós acabamos de ler, and his disciples, which is registered in this text that we just nós read, somos convidados a mergulhar nas profundezas dessa confissão. we are invited to come into the confession of this faith E compreender seu significado transformador para as nossas vidas nos dias de hoje. and understand the meaning of the transforming meaning of this to our lives today. Imagine a cena.
Can you imagine the scene? Jesus estava diante dos discípulos. Jesus is before his disciples, E Jesus faz uma pergunta para eles. and he makes a question. Quem dizem os homens que eu sou? Who do men say that I am? E eles responderam. And they replied, Uns dizem João Batista. some say John the Baptist. Outros dizem que o senhor é Elias. Others say that you are Elijah. Outros dizem que o senhor é Jeremias. Others say that you're Jeremiah Ou um dos profetas. or one of the prophets. Porque havia um comentário entre o povo. Because there was a murmur amongst the Havia uma people. indagação. There was some questioning Estava havendo going uma on. dúvida. There was some doubt being E cast. Jesus faz a segunda pergunta. And Jesus makes the second question. E quem vós dizeis que eu sou? And who do you say that I am? E o apóstolo Pedro, And the apostle Peter, nesse momento, at this moment, com a sua natureza impulsiva e with his corajosa, impulsive and daring nature, ele se levanta e proclama he gets up and he com muita proclaims autoridade: with a lot of authority, Tu és o Cristo, you are the o Christ, Filho do Deus vivo. the Son of the living God. Essa confissão audaciosa This daring e confession fervorosa and fervent do apóstolo Pedro, confession from disciple Peter, ela é um ponto de virada. it is a turning point. Ela é um momento de revelação divina. It is a moment of divine revelation. E Jesus, em resposta, And Jesus answering them, ele declara que essa revelação não veio por conhecimento humano, he declares that this revelation did not come by a natural knowing, mas por intervenção direta do Pai. but a direct intervention from the Father. De acordo com a visão de muitos teólogos, According to the vision of many a theologians, confissão de Pedro é considerada um ponto crucial no ministério de Jesus Peter's confession is considered the crucial moment in the ministry of Jesus, e na total compreensão da identidade divina do and Mestre. in total comprehension of Jesus' divinity, the Master's divinity. Essa relação entre a confissão de Pedro e o credo This relation between Peter's confession and the creed ressalta a importância da identidade e da divindade de Jesus. magnifies the importance of divinity of Jesus Christ. Ambas as confissões Both confessions têm uma importância muito grande, has a great importance, porque nos dias de Jesus houve um comentário because e in the uma days of dúvida Jesus there was some questioning or doubts de quem era Jesus. about who Christ Jesus E was. nos primeiros séculos da igreja And in the first centuries of the church, houve a mesma dúvida there was the same doubt being cast acerca da divindade de Jesus, about Jesus' divinity, acerca da deidade de about his Jesus, deity, porque Jesus Cristo era 100% homem because he was 100% man e 100% Deus. and 100% God. E esse credo, And this creed, ele veio trazer essa convicção de it came fé, to bring this conviction of faith, veio trazer esse it alicerce, came to bring this foundation, veio dar essa base came to give this base aos cristãos dos primeiros séculos da igreja, to the first century Christians, para que não houvesse mais dúvida. so that there would be no more doubt. Então o credo So the creed também é uma profissão de fé pública. is also a public Muito confession of importante. faith, a very important E one. eu quero dar sequência And I want to give a follow-up ao credo cristão to the Christian creed que já está sendo anunciado desse altar desde o primeiro domingo that is do already mês. being announced in this altar since the first Sunday of the month, Porque o credo é a nossa confissão de fé. because the creed is our confession of faith. Então eu quero dar continuidade aqui falando para vocês que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. So I want to continue this creed in saying that he was conceived by the power of the Holy Spirit by Mary, the Virgin Mary. Porque o credo começa dizendo: creio em Deus Because Todo-Poderoso, the creed Criador do starts céu e da saying that terra. I believe in God Almighty, the creator of heaven and earth. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Filho de I Deus, believe in Jesus Christ, the Son of God, the only Son of God, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. that was conceived by the power of the Holy Spirit and was born by the Virgin Mary. O anjo apareceu a Maria The angel came to Mary. e disse para Maria: salve And a graciada do He Senhor. told Mary, blessed one of the Lord, blessed one of the Descerá Lord. sobre ti o Espírito Santo, The Holy Spirit will come upon you, e o poder do Altíssimo te envolverá, and the power of the Almighty will come e upon you. darás à luz a um And you'll filho, give birth to a son, e chamarás de Jesus. and you will call him Jesus. E Maria pergunta ao anjo: como vai ser isso? And Mary asked the angel, how's that Eu going to não be? conheço homem algum. I don't know a man yet.
E ele fala, vai ser pelo poder do And he Espírito says it's Santo. going to be by the power of the Holy Eu Spirit. tenho algo para te dizer nessa I got noite. something to tell you tonight. Deus não precisa do curso natural da coisa para fazer um milagre na sua God vida. does not need a natural course for a Vai miracle in nascer your algo life. na sua vida por obra do Espírito Santo. Something's going to be birthed in your Deus life with está the power of fazendo the algo Holy aqui hoje Spirit. por obra do God Espírito is doing Santo. something here by the power of E the ele Holy não precisa Spirit. do curso natural das He coisas does para not need the operar. natural course of life to Nós só operate. precisamos da virtude do We only Espírito need the Santo. virtue of the Nós Holy só precisamos do Spirit. poder do We need Espírito the power of the Santo. Holy Spirit. Quando o poder do Espírito Santo nos When the envolve, power of the Holy Spirit comes upon milagres us and acontecem. involves us, A resposta miracles de Deus happen. vem. The answers of the A Lord glória come. de Deus se The glory manifesta of God e a manifests. gente vê a And manifestação we de see Deus. the manifestation of God. A minha esposa esses dias falou algo comigo. My wife said something these last few days to me. Se Deus não precisa do curso natural das coisas para fazer um milagre, If God does not need the natural course of things to provide a miracle, Ele não precisa da imigração para entregar um green card ao povo. then He doesn't need the immigration system to give people green cards. O green card pode chegar direto na caixinha do correio sem precisar passar pela The green imigração. card can come in directly to your Deixa eu ouvir mailbox quem without creu e going through the recebeu. immigration. Let me hear who believed and received. É pelo poder do Espírito It is by the Santo. power of the Holy Spirit. Foi a mesma coisa que ele falou para Maria. It was the same thing that He told Mary. Maria, você não precisa do curso natural para ter um filho. Mary, you don't need to go through the natural É course obra do Espírito of Santo. things to have a baby. It's the work of the Holy Spirit. Quando Maria falou com José When Mary told Joseph que estava esperando um that filho, she was pregnant, José ficou apavorado. Joseph, he was desperate. Mas o mesmo anjo que falou com Maria, But the same angel that spoke to Mary falou com José também. spoke to Joseph as well. Porque Deus não é Deus de Because confusão. God is not a God of confusion. Deus, quando fala, When God speaks, Ele confirma. He confirms E Ele traz paz. and He brings peace. O anjo aparece a José Angel comes to e Joseph fala para and José, tells Joseph, não temas em receber Maria. do not fear in receiving Mary as your Porque o wife. que nela está sendo gerado Because what's being generated in her é do Espírito Santo. is from the Holy Spirit. Ah, meu irmão, levanta a sua mão, eu quero My brother and profetizar. sister, raise your hand. I want to O que prophesy. está sendo gerado aqui What's hoje being birthed here não é obra tonight. natural. It's not a É natural obra do work. Espírito It's Santo. the work of the Holy Deus está Spirit. operando um milagre sobrenatural aqui God hoje is na working sua a vida. miracle upon your life Se você tonight. entrou por essas portas, If you come through precisando these de uma doors, resposta, needing an answer, precisando de um needing milagre, a miracle no qual o homem não pode fazer that no man can do for you, e foge à razão natural, that escapes your natural você thinking, está no ambiente your certo. reasoning, then you're in the Você está right no lugar certo. environment. You're in the Esse right ambiente é um place. ambiente This espiritual. environment is a O spiritual Espírito environment. Santo está nesse The lugar. Holy Spirit is in E eu this quero place. declarar And I want to que pelo declare poder do that Espírito by the Santo, power of the Holy a Spirit, sua resposta chegou. your answer has O seu come. milagre foi gerado. miracle has been E a sua birthed. bênção está na tua mão And your nessa blessing noite. is here in your hand Recebe tonight. essa palavra. Receive this Toma word. posse. Take possession E of it glorifica o nome and do glorify Senhor. the name of the Lord. Aleluia. Hallelujah. Jesus foi concebido por obra do Jesus was Espírito conceived by the Santo. work of the Holy Spirit. Nasceu da Virgem Maria. He was conceived by the Virgin Mary. Próximo ponto do credo. Next point of the creed. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. He suffered under Pontius Pilate. Foi He crucificado, was crucified, morto died, e sepultado. and was buried. Deixa eu falar para você algo sobre Pôncio Pilatos. Let me tell you something about Pontius Pilate. Ele era um representante de Roma nos He dias de represented Jesus em Rome Israel. in the days of Jesus in Israel. Era a autoridade, ele era o He was governador. the authority. He was the governor. E no nosso credo está dizendo que ele padeceu sobre o poder de Pôncio And in Pilatos. our creed, it says that Jesus suffered under the power of Pontius Pilate. E Pôncio Pilatos tinha uma característica muito ruim. And Pontius Pilate had a very bad characteristic. E eu quero alertar a igreja sobre uma possível síndrome de Pilatos. And I want to alert the church about a possible syndrome that Pilate had. E eu quero te ajudar a identificar a síndrome de And Pilatos. I want to help you to identify Pilate's syndrome. A síndrome são características que a pessoa desenvolve. These syndromes are characteristics that people evolve E with. Pilatos tinha essas And características he had these characteristics. que eu observo que são síndrome na vida de muitos líderes, That I autoridades e homens. Observe our syndrome in many leaders and men of God. Qual é a primeira característica da síndrome de What Pilatos? is the first characteristics from Pilate's syndrome? O orgulho.
pride. Quando entregaram Jesus para ele, ele falou para Jesus: você sabe que eu tenho autoridade sobre você. When they gave Jesus to him, he told Jesus, you know, I have authority over you. E Jesus fala para ele: você só tem autoridade porque o meu Pai que está no And céu te Jesus deu. tells him, you only have authority because my Father who's in heaven has given it to you. A segunda característica da síndrome de Pilatos, The second characteristic for Pilate syndrome, ele faz uma transferência de responsabilidade. he transfers responsibility. Ele manda Jesus para He Herodes. sends Jesus to Herod. Ele não quis enfrentar o problema. He didn't want to face the problem. Ele não quis resolver o problema. He didn't want to solve the Ele problem. transfere He responsabilidade. transfers responsibility. Você lembra do rei Saul? Remember King Era Saul? ele que tinha que enfrentar o gigante Golias. He had to face the giant Mas aí ele Goliath. transfere a armadura dele But para he jovem transfers chamado Davi. his armor to a young man called David. Transferência de So responsabilidade. transfer of responsibility. Síndrome de Pilatos. Pilate Não syndrome. assume o seu papel. He does not take his role Mas Herodes seriously. manda Jesus de volta para But Pilatos. Herod sends Jesus back to Pilate. E a palavra de Deus diz que a esposa de Pilatos, chamada Cláudia, And the word of God says that Pilate's wife, who was called ela Claudia, avisa Pilatos: não entra em questão com esse homem, porque nessa noite eu, em sonho, fui muito afligida por causa she dele. tells Pilate, do not come into question it with this man because I had a dream last night and I was disturbed by the dream. Outra característica de quem tem a síndrome de Pilatos: não acredita no sonho dos Another outros. characteristic for Pilate syndrome, they don't Pessoas believe que in não others' acreditam nos dreams. nossos sonhos têm People a that síndrome de don't Pilatos. believe our dreams, they have Pilate syndrome. Outra característica de Pilatos: Another characteristic of Pilate, ele lavou as mãos he washed his hands sobre a responsabilidade de entregar Jesus para ser crucificado. about the responsibility to give Christ to be crucified. Ele lava as mãos. So he washes his Ele hands, não assume a he does not responsabilidade. take responsibility. Pessoas, quando não querem assumir a When responsabilidade, people don't want to take responsibility, elas falam e fazem como Pilatos: they do what Pilate did. eu lavo as minhas mãos, hein? I wash my hands, Não okay? tenho I responsabilidade have sobre no isso. responsibility over Lava this. as minhas I mãos. wash my hands. Tem várias características, mas vou dar a última. There are many characteristics, but I'll give you one more, the last one. Pilatos não suportou a pressão externa do povo. He could not take the external pressure coming from the people. Ele foi um líder que, quando pressionado, He was a leader that when he was pressured, ele cedeu à pressão. he gave in to pressure. Ele não tomou a decisão que ele tinha que He tomar. didn't take the decisions that Ele he não needed to agiu como ele make. deveria He agir. didn't act like he needed to Ele act. cedeu à pressão do He gave povo. in to pressure. Essas são as características de Pilatos. These are Pilate's characteristics. E existe essa síndrome de Pilatos And there's rodando this por aí. Pilate syndrome going Em around muitos there, lugares, in muitos many líderes. places, in many leaders. E nós precisamos observar essa síndrome de And we need to Pilatos. notice this Pilate syndrome Porque Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. because Jesus suffered under Pontius Pilate. E no credo diz que ele foi crucificado. And in the creed it says that he was crucified. E a cruz And the cross era para aqueles que tinham a característica de malditos. was for those that had the characteristics of being cursed. Era para aqueles que eram motivos de vergonha para a Those that sociedade. were, a motive of Era shame para os to ladrões. society, to the thieves. Ele foi crucificado com dois He was ladrões. crucified by two thieves. A palavra de Deus diz que maldito é todo aquele que foi pregado no The madeiro. word of God says that cursed and wicked are all of those that were crucified on the wood, Então on the ele fez pole. maldito por nós. So he was cursed by us. E Jesus falou algumas coisas na cruz. And Jesus said a few things on the cross. A última, mais importante, The last thing, more foi: importantly, está consumado. he said, it is finished. Ele bradou dizendo He Telestai, shouted, he said, que Tetelestai, significa está pago. which means it is paid off. Havia um costume em Israel, There was a custom in Israel quando o devedor devia ao seu credor when the debtor owed money to the creditor e ele quitava a dívida, and he would pay off the debt. o que estava escrito no carimbo, What was written on the seal, para nós em português é quitado, for us in Portuguese it's paid off, in mas, English it's paid mas off. para eles é Telestai. But for them is Tetelestai. Então, quando a dívida era quitada, estava So escrito when the debt was Telestai. paid off, it was written Tetelestai. Quando tinha uma promissória When there was a debt, a note of debt, e a promissória era paga, and that note was paid off, o credor pregava a promissória na porta do devedor, the creditor would hang the note on the door of the debtor, dizendo Telestai, saying Tetelestai. está paga a sua It is dívida. paid off. Your Na debt's cruz paid do off. Calvário, On that cross, antes de morrer, on the Calvary, Jesus before he bradou, died, he shouted out, Telestai, Tetelestai. está pago. It is paid off. Agora, Now, a raça
humana está salva, está Human livre. race is saved and is set free. Todo aquele que crê All those that believe no sacrifício de Jesus in the na cruz, sacrifice of Jesus Christ on será that cross salvo. will be saved. porque na cruz Because on the Ele levou os cross, nossos He pecados, took our sins, as nossas He dores, took our pains, as nossas our enfermidades. infirmities. A palavra de Deus diz em Isaías The Word of God says in Isaiah que o castigo que nos traz a paz that the curse that brings us peace estava sobre ele was upon Him, e sobre as pisaduras dele. and by His stripes Nós fomos curados, we were healed. nós fomos sarados. We are healed, Então a made whole. cruz, So the cross, quando ele brada até o Telestai, where He shouts out é o Tetelestai, grito de vitória, is the shout of é o victory. brado de It's vitória. the shout of E victory. a palavra diz que o véu se rasgou no templo, And the Word says that the veil was torn de cima para in baixo, the temple from dando top to acesso bottom, de Deus para os homens. giving access of God to man. Quando Jesus disse So when Telestai, Jesus said Tetelestai, foi dado acesso, access was given. porque Jesus é o caminho de volta para Because Deus. Jesus is the way back to God. E agora nós podemos andar And now we can walk pelo novo by the new e vivo caminho, and live pelo way, sangue de Jesus derramado na by the cruz, blood of Christ na that was presença de shed on that Deus, cross in the andando presence de of glória God, em glória, walking andando from em glory to vitória glory, na walking in presença victory, dele, in His pela presence, vitória na cruz, by irmão. His victory on the cross, brothers Aleluia. and sisters. Hallelujah. Jesus brada na cruz Jesus shouts on the cross e morre. and He dies. Ele morre. He dies. Jesus morreu, irmãos. Jesus died. E quando Jesus morre, And when Jesus died, o corpo dele foi levado His body was para as taken autoridades de Roma. to the authorities of Rome. E um homem chamado José de Arimateia, And a man called Joseph from Arimathea, ele foi pedir a Pôncio Pilatos para sepultar o corpo de he Jesus. went and asked Pontius Pilate to do Jesus' burial Porque ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, because he suffered under the power of Pontius Pilate. foi He crucificado, was crucified, morreu he died, e foi sepultado. and he was buried. E o sepultamento dele foi feito por esse homem chamado José de And Arimateia. his burial was made by this man, Joseph of Arimathea. Ele pede o corpo de Jesus que foi moído pelos He nossos asked pecados. Jesus' body that was crushed for our sins. E José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus Joseph of Arimathea takes Jesus' body e ele cuida do corpo. and he takes care of the body. Ele limpa o He corpo. cleanses the body. Ele unge o He corpo. anoints the Ele body. vai embalsamando o corpo And de he goes and Jesus. keeps anointing, E putting ele perfume. enrola o corpo de And then Jesus com he um linho surrounds fino. the body of Christ with a very fine cloth. Então esse homem, So this man, ele pede o corpo de Jesus he asked for the body of Jesus para preservar, to preserve, para cuidar to take care of, e para proteger. and to protect. Meus irmãos, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. My brothers and sisters, the E church nós is the oramos body por of homens Christ. como José de And we pray Arimateia, for men like por Joseph of cristãos como José de Arimathea, Arimateia, Christians like que Joseph vão of proteger o Arimathea, corpo, that will que protect vão the body, preservar o that will corpo preserve the e body, que vão cuidar do corpo will de take care of Cristo, the a saber, body a of igreja Christ. do Senhor. that is the church of Christ. Porque estamos vivendo um tempo Because we're living in a day onde estamos vendo que as pessoas não estão cuidando do where corpo. we see that people are not taking care of Se the body. você olhar as mídias If sociais, you look at social media, estão expondo o corpo. they are exposing the body. Mas Jesus já foi exposto na But cruz Jesus was already exposed on the cross para que a noiva não seja so that the exposta. bride will not be O exposed. corpo não é para ser The exposto. body is not to be O exposed. corpo é para ser The cuidado. body is to be taken care O of. corpo é para ser It is to protegido. be protected. O corpo é para ser And the body is to preservado. be preserved. E o corpo é a And the igreja. body is the O church. corpo é a noiva. The body O is the corpo de bride. Cristo sou eu. The body of O corpo Christ de is Cristo é você. myself, you. Então nós oramos So we pray por homens como José de for Arimateia, men like Joseph por of cristãos como Arimathea, José de for Arimateia, Christians like que Joseph vão of guardar, que Arimathea, vão proteger, that will guard que and vão they will cuidar da protect and igreja, will do take care of corpo the de church, Cristo. the body of Christ. Aleluia! Hallelujah. Posso ouvir um glória a Can I Deus? hear an amen, glory to God? Foi morto e foi sepultado. He died and was buried. Depois ele desceu ao Hades So next he went down to Hades e ressuscitou ao terceiro dia. and he resurrected on the third day. Pastor desceu ao Hades. Que lugar é esse, meu Pastor, he irmão? went down to Hades. What place is that? Ele desceu ao Sheol. He went to Sheol.
Pergunta de novo, pastor, que lugar é esse? What place is that? É o inferno. It's hell. Ele desceu lá. He went down there. Ele morreu, foi He sepultado. died, he was buried. Observe que Jesus morreu na sexta. So if you look closely, he died on Friday. Ressuscitou no domingo. He resurrected on Sunday. Nesse período, In this period, ele foi lá no Hades. he went to Hades. Ele desceu no Hades. He went down to Hades. E a palavra de Deus diz, And the word of God em says 1 de Pedro, in 1 Peter capítulo 3, chapter 3, versículo 18 e verse 19, 18 and 19, que Jesus pregou aos espíritos em prisão. that Jesus preached to the spirits that were in prison. E quando Jesus chegou lá nesse lugar, And when Jesus came to that place, ele deu de cara com a morte he faced death e com o inferno. and he faced hell. E arrancou a chave And he took the key da porta do inferno from hell's e da door morte das mãos deles. and from death, from their Ou seja, hands. a morte e o inferno não tem So, nem mais a chave da casa deles. Death and hell don't even have the key Porque to está their own escrito que house. Jesus venceu a Because morte e it o is written that inferno, Jesus irmão. overcame death and hell. E ao terceiro dia ele ressuscitou. And on the third day he resurrected. Aleluia. E Hallelujah. juntamente com Jesus, And along with Jesus, a Bíblia diz The que Bible says outras pessoas ressuscitaram that também em other Jerusalém. people were risen from the dead. Isso aqui é coisa minha. That is something of me. Eu okay? estou conjecturando aqui o texto. I'm just, reimagining the text. Quando Jesus estava voltando, When Jesus came back, ressuscitando, resurrected, as pessoas que estavam people lá, that were there, vou ficar aqui não, I'm not going to stay vou here. atrás dele. I'm going to go after E a him. corridinha agora. And now we're going to run. E aí, meus irmãos, outras pessoas ressuscitaram So, também. brothers and sisters, other Tá na people palavra de resurrected Deus. as well. Então ele desceu ao Hades So he went down to e Hades ressuscitou ao terceiro and he dia. resurrected on the third day. E quando ele ressuscita, And when he got resurrected, ele aparece a Maria. he appears to Mary. Maria, quando vê Jesus, ela fala, mestre. When Mary sees Jesus, she says, Master. E Jesus fala para ela, vai e fala para os irmãos que eu And ressuscitei. Jesus says, Go and tell your brother and that I've risen from the dead. Maria corre até o lugar onde estavam os discípulos. So Mary runs to the place where the E fala disciples para os were. discípulos, eu vi o And mestre. she tells him, I saw the Eu falei Master. com o mestre. I spoke to the Master. Ele ressuscitou. He resurrected. Um homem chamado Tomé, There is a man called Thomas, discípulo de Jesus. disciple of Jesus. Se eu não ver If I don't see a mão dele, his hands, se eu não colocar o meu dedo if I don't put my no finger furo da mão dele, on his wound, ou se eu não colocar o meu dedo if I don't put my finger do lado on his da side costela dele, onde ele foi furado, where he was pierced, eu não vou I'm acreditar. not going to believe E it. eu quero dizer algo para And I want to vocês. tell you something. Quando Deus criou a mulher, When God created a woman, ele criou a mulher da costela de Adão. He created her from Adam's ribs. E eu estava orando sobre isso. And I was praying about that. Quando Jesus foi furado When aqui do lado, Jesus was pierced on his side na costela, by his rib, foi gerada a noiva. then the bride was born. Foi gerada a igreja. The church was born. Foi gerado eu e você. You and I were created. E aí Jesus aparece onde estavam os And discípulos. Jesus came where the disciples were. E Jesus fala para Tomé, And Jesus tells Thomas, Tomé, vede que sou eu mesmo. Thomas, see that it is me. Toca aqui na minha mão, Tomé. Touch my hand. Encosta aqui do meu lado. Touch my side. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Then Thomas says, Lord and God, my Lord and my God. O Senhor Jesus diz para Tomé, Jesus says to Thomas, porque você viu, você because creu, you have seen, you believe. mas bem-aventurado é aquele que não But viu e blessed creu. are those that haven't seen it, Aqueles will que não still viram e believe creram. it. They didn't see it, but they Glória a believed Deus. it. Glory Deixa eu to ver God. quem é bem-aventurado aqui Let me see nessa who's noite. blessed here tonight. Deixa eu ver quem é bem-aventurado Let me see aqui who's nessa blessed here noite. tonight. Só quem é bem-aventurado Only those that glorifica are blessed Ele. will glorify Só quem him crê now. que Ele ressuscitou, Only those that believe that he's glorifica Ele, risen, irmão. glorify him now. Porque Ele ressuscitou ao Because he terceiro is dia. risen on that third day. Glória a Deus. Glory to God. Vamos seguir, meus So irmãos. let's continue. Aí a Bíblia vai dizer, So the Bible goes on to say em Atos 1, 9 e in 11, Acts 1, 9, 11, que Ele subiu aos céus. that he was ascended into heaven. Então faz parte do credo. Subiu So, aos céus, it is part of the creed. He was está ascended sentado à into direita heaven. de Deus Pai He's Todo-Poderoso. seated at the right hand of God, the Father Almighty. E como que Jesus subiu aos céus? And how did Jesus go up to heaven? Escute o que eu vou te falar. Listen to what I'm going to say. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus was at the Mount of the Tree of Além dos Olives. discípulos havia uma multidão. And then beyond the disciples, there was a huge crowd. Já haviam 40 dias que ele tinha ressuscitado. There had been 40 days that he was resurrected.
40 dias pregando depois que 40 days ressuscitou. preaching after he was risen. E juntou os discípulos com uma multidão no Monte das And Oliveiras. they gathered with a multitude at the Mount of the Olive Trees. E de repente ele falando com os discípulos. And all of a sudden he was speaking to the disciples. Jesus vai ascendendo aos Jesus céus. ascended into heaven. Os anjos vêm levando Jesus. The angels came and took Jesus. E os varões galileus começaram a olhar para Jesus subindo, And the Galilean men were looking at Jesus sendo assunto aos céus. being ascended into Está heaven. registrado aí na sua Bíblia. It is registered in your Atos dos Bible. Apóstolos, capítulo 1. Apostle, Versículo Acts, 11. Chapter 1, verse E 11. os anjos falaram para aqueles homens, And the angels told those varões men, galileus, men of por que Galilee, vocês estão olhando why are you looking para esse Jesus que está to subindo? this Jesus that's being ascended Porque into da heaven? mesma maneira que ele está Because the subindo, same way that he's ele ascending, he will voltará. come back for you. Aleluia! Hallelujah. Glória a Deus! Glory to God. E nesse momento Jesus está sendo assunto And aos in céus. this moment, Jesus was being ascended into heaven. E agora ele passa pelas nuvens. And now he goes through the clouds. E ele começou a subir como Cordeiro de Deus, And he was rising up as the Lamb of God que tirou o pecado do that mundo. took sin out of the E world. quando ele rompe as nuvens, And when he breaks through Quando ele vai the chegando no céu, clouds, and when he arrives in heaven, levantai, ó portas, as vossas he cabeças, says, rise up, everyone, para que entre o Senhor so da glória. that the Lord of glory can come in. E perguntaram, quem é o Senhor da And they glória? asked, who is the Lord of glory? E Jesus é recebido no céu, o Jesus is Senhor dos received exércitos. into heaven Ele as é the o Lord Rei da of the glória. armies. E ele He é is the recebido no King céu of como Rei da glory. glória. He is received as the King of glory. E agora ele chega no céu And now he comes into heaven. e está sentado à direita de And he's Deus. seated at the right O Pai hand of God, Todo-Poderoso. the Father Almighty. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Acts chapter capítulo 6, 7 chapter e 7, capítulo 8. chapter 8. No capítulo 6 fala da instituição dos Chapter diáconos. 6, it talks about the institution of the E dentre os disciples. diáconos havia um jovem And in between the cheio do disciples, Espírito Santo, the deacons, cheio de ousadia, there was a young man cheio full de of the Holy poder. Spirit, Seu full nome of era authority, full Estevão. of power. No His name capítulo was 7 ele Stephen. está pregando In chapter 7, he's a preaching palavra de Deus. the word of God. Ele está pregando o He's preaching evangelho. the gospel. E aqueles que estavam ouvindo ele pregar And a those that were palavra listening to him to preaching the word, não estavam podendo resistir they could not resist à verdade a qual ele estava entregando. the truth to which he Eram was os delivering. religiosos. They were the religious of the times. E Estevão, no final do seu sermão, And at the end of his sermon, ele Stephen, olha para o céu he looks up to heaven e ele brada no meio de and todos. he shouts amongst Eis que everyone. vejo os céus And he says, abertos. I see the open heavens E o Filho de Deus, and the Son of God. de pé à destra do trono. He is standing at the Jesus está à right hand direita of de God. Deus, o Jesus is at the Todo-Poderoso. right hand of Estevão God estava Almighty. vendo Jesus Stephen could see de Jesus pé à standing destra de Deus. at the right Deixa eu hand of dizer algo God. para Let me você. tell you something. Eu não sei você, mas eu olhei para o teto da igreja. I don't know you, but I E eu looked não at the vi o ceiling of teto the da church, igreja. and I didn't see the Eis que eu ceiling estou of the vendo como church. Estevão. And I'm Eu estou seeing, vendo os as céus Stephen, abertos I'm sobre seeing the essa open igreja. heavens upon E eu this estou vendo o church. acesso de And Deus I can direto see the nesse access lugar. of God directly E into você this tem church. acesso à presença And you do have Pai. access to the presence of E the o Senhor Father. está à destra And de the Lord Deus. is at the right E você hand pode of God. interceder. And you can E intercede. você pode orar. And you can pray. Porque Ele está à destra de Because he Deus. is at the right Intercedendo hand of por God, mim e interceding por for me você. and for you. Então Estevão foi So apedrejado nesse Stephen was momento. stoned at that moment. Foi morto. He was killed. Primeiro mártir da He was the igreja. first martyr Pegaram as of the vestes de church. Estevão. They took the robes, Lançaram aos pés de um Stephen's jovem robes, chamado and Saulo. he threw them at the feet of a young guy No called capítulo Saul. 7, Estevão prega. Chapter 7, Stephen preaches. No capítulo 8, versículo 1. Chapter 8, 1. Ele está morto He is e as dead, suas vestes foram jogadas and aos his pés de um robes jovem were chamado thrown Saulo. at the feet of Saul. Observe, o texto diz que Jesus estava de pé à direita de If you look Deus. closely, Jesus was standing at the right hand of God. E se ele estava de pé, And porque he ele was ia standing agir. is because he was going to act. Se ele estava de pé, porque ele ia fazer If he alguma was coisa. standing is because he was going to do something. E eu, pensando sobre o And texto, in thinking about the text, falei, meu Deus, por que Jesus I said, não interferiu? Lord, why didn't Jesus Por interfere? que ele não guardou Why Estevão? didn't he guard Stephen? Você vai entender. You're going to understand. As vestes de Estevão
Stephen's robes foram lançadas aos pés de Saulo. were thrown at Saul's feet. Capítulo 8. Chapter 8. Capítulo 9. Chapter 9. Saulo agora quer continuar Now perseguindo os Saul cristãos. wants to continue to persecute the Pede Christians. carta He asked às for autoridades a para notice perseguir os to the cristãos em authorities so he Damasco. can continue to persecute Christians in No caminho Damascus. para Damasco, And on the way to Damascus, ele ouve uma voz he hears a dizendo, voice saying, bradando do céu, shouting from uma heaven, luz, a light, resplendor, a very bright light. que disse: Saulo, It Saulo, says, Saul, Saul, por que me persegue? why do you persecute E me? Saulo cai com o rosto em And terra. then Saul falls E ele with his face on the pergunta, ground "Quem and he és?" asks, who is it? E Jesus de Who pé: are you? And Sou Jesus Jesus. standing up and he says, I'm Eu sou Jesus. Jesus a quem I'm você Jesus persegue. whom you, persecute. E quero te dizer algo, Saulo. And I want to tell you something, Duro Saul. será para ti Hard it'll be for you recalcitrar contra os to aguilhões. kick back against the pricks. Você sabe o que é recalcitrar contra You os know what it is aguilhões? to kick back against the pricks? Nos dias de Jesus, a agricultura In era algo muito The forte. times of Jesus, agriculture was something very common. A maioria das pessoas viviam do Most agronegócio. people would live through the agro Então a terra era business. arada. So the land was plowed. Os bois que aravam a The terra. bulls would plow the land. E colocava-se o arado preso ao boi. And they would have the plow connected to the bull. E era uma espécie de uma madeira que pegava de um lado, do outro, It was a sort of a wood. e uma outra madeira passando no It lombo would go do from boi. side to side and one across the bull. E essa madeira que estava no lombo do boi, And that one that was era across the colocado bull alguns aguilhões was atravessados put nessa madeira. in with spears. Se o boi empacasse So if the bull would stop ou quisesse or recuar, he would want to kick back, ele ia bater no aguilhão then he would hit the pricks e ia continuar em frente. and he would then move forward. Jesus falou para Saulo: Jesus told duro Saul, será para ti how hard it will be for you recalcitrar, to kick back, recuar to give contra in os aguilhões. against Os the aguilhões. Não tem um caminho de volta. There's no way back. Não tem como recuar. You cannot Você vai go ter que back. seguir em frente. You need to keep Eu te going chamei com forward propósito. because I've called you for Eu a estou te purpose. escolhendo como apóstolo dos I have gentios. chosen you as an apostle of the Gentiles. E a roupa de Estevão, And Stephen's robe que foi jogada aos pés de that was Saulo, thrown at Saul's feet, foi uma transferência de that was a vestimenta transfer espiritual. of a spiritual robe. Porque as vestimentas representam Because unção, clothing, identidade. they mean anointing, identity. Muitos acharam que as roupas de Estevão estavam sendo jogadas apenas aos pés de Many Saulo. only thought that, Stephen's robes was being thrown Mas eu creio no occasionally. mundo espiritual que But I estava believe in sendo the feita spiritual uma realm transferência de unção. that there was an anointing transference happening. E Saulo agora começa a pregar o And evangelho. Saul starts to preach the gospel Porque ele recebeu a because unção. he received the Ele recebeu anointing. esse chamado. He received that Foi feita calling. essa And transferência. that transfer was made. Glória a Deus. Glory to God. Louvado seja o nome do Praise Senhor. be the name of Então ele Jesus. subiu aos céus. So he rose up to heaven. Está sentado à direita de Deus Pai He's seated at the right hand of Todo-Poderoso. God the Father Almighty. Para nós encerrarmos, So that we can end. donde há de vir julgar os vivos e os mortos. He will come to judge the ones that are alive and the ones that are dead. Ele vai voltar. He will come back. Ele vai voltar. He will come back. E ele vai julgar os vivos He e will os mortos. judge the dead, the dead ones and the ones that are E alive. todos nós compareceremos diante do tribunal de And Cristo. we will all have to show up before Christ's court. Eu tenho uma grande preocupação na minha caminhada cristã. I have something that I worry about in my Christian walk. Se você me perguntar qual é o único receio ou temor que você tem If no you seu ask, ministério, what is the only fear, sort of, that you have in your ministry? é de chegar naquele grande dia ser reprovado pelo Is to Senhor. come in that great day and and fail before God. É de chegar naquele grande dia e o Senhor falar: apartai-vos de mim porque eu não And the vos Lord conheço. says, depart from me because I do not know you. Mas eu desejo ardentemente no meu coração But I desire fervently in my heart permanecer firme to keep firm nas minhas bases de in fé, my basis of faith, naquilo que eu creio, what I believe. porque aí eu não serei levado por nenhum vento de Because then doutrina, I will not be taken by Eu não any vou sair do meu false wind of propósito. doctrine. I will not leave my purpose. porque eu estou com as minhas estacas fincadas Because I have my foundation nas set firm bases bíblicas in da the fé. biblical basis of faith, of Muitas the pessoas Bible. ficam preocupadas com visão doutrinária. Many people are concerned about the doctrinal vision.
E nós devemos nos preocupar com as bases We bíblicas da need nossa to be fé. concerned about the basis, the biblical basis of our faith. Porque se você estiver firme na fé, Because if you're firm in faith, porque o evangelho é simples. because the gospel is very simple. O evangelho é você pregar que Deus é o The Todo-Poderoso. gospel is to preach that God is the Almighty. É você pregar que Jesus Cristo nasceu, You preach that Jesus was foi born, he was crucificado, crucified, morreu, he died, foi he was sepultado, buried, ressuscitou, he resurrected, foi assunto aos he céus, ascended into está à heaven, direita de Deus he's at the right hand e of vai voltar God, para nos and he will come buscar. back for us. Esse é o evangelho que This nós is the devemos gospel pregar. that we need to preach. O evangelho é The simples. gospel is very simple. Talvez você me pergunte, pastor, eu não vou conseguir falar isso tudo. Maybe you ask me, Pastor, I don't know how to lay all of that Então eu vou out. simplificar mais para So você. I'm going to simplify that even further Então for prega que you. Jesus Cristo So salva, preach that Jesus saves, cura, heals, liberta sets free, e batiza com o and Espírito baptizes Santo. with the Holy Spirit. É mais simples ainda, It's irmão. even more simple, Mas permaneça nisso. but stay strong in Permaneça that. nessa fé. Stay strong in that faith. Não se preocupe com visão Do doutrinária. not worry about doctrinal Eu achei visions. lindo o nosso pastor. I thought it was No very dia que beautiful to see recebeu our os novos pastor. membros, The day that he received our new Muitas pessoas members. perguntam qual é a visão doutrinária da People ask, what igreja. is the Qual doctrinal é a vision nossa of the church? teologia? What is our theology? E aí o pastor falou, nós The pastor somos said, presbiteriano. We are Coastal. Nós somos tudo, irmão. We are everything, brother and Essa é a beleza sister. da igreja. Sabe por quê? That's the beauty Jesus of the morreu church. por todos. He died for every one of Aleluia. us. Você pode aplaudir o nome dele. Can you applaud his Foi name? por nós, It irmão. was for Foi us. por nós. For Aleluia. us. A ele toda a honra, toda a glória, To him all todo the louvor honor, e all toda the glory, all the adoração. praise, and all the worship. Então no último dia, So in the last o day, que eu desejo ouvir? what do I desire E to esse hear? deve ser o desejo ardente do This coração needs da to be igreja. your fervent desire, the whole church. Vinde benditos do meu Pai. Come, beloved of my Father. Fostes fiéis no pouco. You have been faithful in Sobre a o few muito vos things, colocarei. and I will put you above many Entrai no things. gozo do seu Senhor. Come into your master's happiness. Aleluia. Hallelujah. Maranata. Maranatha. Ora vem, Senhor Jesus. Come, Lord Jesus. A igreja aguarda a vinda do Your Senhor. church expects your A igreja coming. aguarda esse grande Your dia. church expects Que o this Senhor great voltará day para nos that you will buscar. come back for Que nós us. nos encontraremos com And Ele, we'll meet irmão. up with him. E a Bíblia diz que assim como Ele é, And the Bible says, as he is, nós o we veremos. will see him. Aleluia. Hallelujah. Você pode se colocar de Can pé you em nome stand de up Jesus. in the name of Jesus? Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Eu quero orar.